vocês estão? Espero que sejam melhor nessa segunda semana. E a gente vai continuar o conteúdo, tentando levar a rotina o mais normal possível. E hoje a gente vai falar sobre calor. A gente já falou um pouquinho durante esse semestre sobre calor, agora a gente vai rever. Inclusive, hoje eu vou mostrar um experimento que eu queria muito ter feito em sala de aula, infelizmente a gente não conseguiu fazer, e agora essa é a oportunidade. Então vamos iniciar falando sobre o que é calor. Então, o calor, ele é uma energia térmica que passa de um corpo para o outro. Então, aqui eu botei o exemplo, exatamente uma fonte de energia. Então, por exemplo, aqui seria um fogão com calor gerado a partir do fogo. E aqui ele está aquecendo uma chaleira, que dentro tem água, e vai fazer com esse aquecimento, a temperatura aumente, provocando a convecção aqui. Se a temperatura aumentar, gerada pelo calor, a gente tem que entender o que é a temperatura. Então, a temperatura é medida pela agitação das moléculas. Então, aqui, quanto menor a temperatura, menos agitadas as moléculas são. Cada bolinha dessa aqui é uma molécula. E elas têm um poder de agitação. Se a temperatura for baixa, elas pouco se agitam. A partir do momento que a temperatura aumenta, elas começam a se agitar muito. Então, imagina aqui na chaleira, em que eu coloquei o calor pelo fogo. Quando a água está fria, tem uma temperatura menor, então as moléculas elas ficam todas não paradas, ficam menos agitadas. A partir do momento que a temperatura é elevada, a temperatura em si, as moléculas começam a se mover de uma forma muito intensa, certo? Então, para que tenha uma temperatura maior, tem que ter uma maior agitação das moléculas, uma temperatura menor, menor agitação. Então, pense, por exemplo, no gelo. Será que o gelo, as moléculas estão muito agitadas ou pouco agitadas? A temperatura é muito baixa. Então, por a temperatura ser bem baixa no gelo, que é água sólida, no estado sólido, as moléculas elas ficam praticamente imóveis, não tem movimentação. Então, nós entendemos o que é o calor, que está relacionado à temperatura. Só que, além disso, a gente tem a sensação térmica, que é a percepção da temperatura. Então, eu sei que o calor vai provocar a agitação das moléculas para ter a temperatura. Só que não necessariamente é a mesma coisa que a gente vai ter a percepção. Então vai ser a sensação térmica. Entrei nesse site aqui, olha, sensaçãotérmica.com.br, e eu vi a de Belém. Então, olha, a sensação térmica é de 33 graus. A temperatura está a 28 graus, só que a sensação é 33. Então isso é para hoje, na sexta-feira, quando eu estou gravando. Então, a temperatura, se for ver no relógio, está a 28 graus. Sabe quando a gente passa ali na Duca e tem um relógio que mostra a temperatura? Às vezes parece que está até frio, a gente sente na verdade que está numa panela. É isso aqui, é a sensação térmica. Está relacionada à velocidade do vento também. Então esses são os três conceitos que a gente tem que entender direitinho quando fala sobre o que é o calor. Então esse calor está relacionado à dilatação térmica, certo? Dilatação térmica. Então é como aquela temperatura pode provocar dilatação. Logo ela está relacionada diretamente com o aumento do calor, ou seja, as moléculas, certo? Então as moléculas que vão se agitar, quanto maior a distância entre elas, maior a temperatura. Como é que a gente pode avaliar isso? Usando, por exemplo, o termômetro de mercúrio. Sabe aquele termômetro antigo, aquele de mercúrio, que é o único metal líquido? O mercúrio ele aumenta exatamente porque tem uma agitação das moléculas, elas ficam muito distantes porque aumenta a temperatura, logo aumenta o calor. Então aqui a gente pode ver, olha, aquela mesma imagem, tem a menor temperatura e a maior temperatura. Então ver como as moléculas vão se alterando, mostrando exatamente essa dilatação térmica. Bom dia! Hoje nós vamos iniciar falando sobre dilatação térmica, falando sobre calor, e eu vou fazer um pequeno experimento, aproveitar que eu estou em casa para a gente fazer isso. No experimento, o que nós vamos usar? Uma garrafa de vidro qualquer, na garrafa eu coloquei um balão e eu coloquei 2 potes. Aqui tem água quente e aqui água fria, ou seja, calor. Se tem calor, sabe que as moléculas estão se movimentando de maneira diferente. Aqui dentro da garrafa o que eu tenho? Ar. Esse ar está numa temperatura que é a mesma temperatura ambiente. Se essa temperatura for alterada dentro da garrafa, as moléculas que estão aqui dentro elas vão dilatar. Dilatando, será que enche o balão ou não? Primeiro experimento. Vou colocar a garrafa de vidro aqui na temperatura normal, ambiente, que eu coloquei na torneira. Não aconteceu nada, certo?
Porque a temperatura é a mesma do ambiente aqui. Logo não mudou dentro da garrafa, o ar não vai se movimentar. Não muda a temperatura. Vamos para a segunda etapa. Aqui tem água quente. Percebe que começa a aquecer a garrafa? Mudou alguma coisa? O que aconteceu? Aqui dentro tem água quente. Não sei se dá para ver no vídeo o vapor saindo. Esse vapor da água, logo ele aqueceu, passou pela garrafa, por condução. Nesse processo a garrafa foi aquecida, o ar que está dentro da garrafa, que está a temperatura ambiente, modificou. Se modificou a temperatura dentro da garrafa, ela começou a inflar o balão, certo? Então não foi a força do pensamento nem nada, foi simplesmente a dilatação térmica. Então o ar que estava dentro da garrafa mudou a temperatura. Então o que a gente pode perceber aqui, ó, tem as moléculas de ar dentro da garrafa, e quando mudou a temperatura eles começaram a se agitar, a ponto de não ocupar simplesmente o espaço da garrafa, passaram a ocupar o espaço dentro do balão. Então isso que foi a dilatação, por isso que o balão encheu. Então isso é a dilatação térmica, quando essas moléculas que estão aqui dentro começaram a se movimentar a ponto de ocupar o espaço do balão. Então a gente tem que entender também o que é a propagação do calor. No vídeo eu falei sobre condução. Além de condução, a gente vê irradiação e convecção. Então vamos entender o que é cada um olhando esse pequeno exemplo aqui. Eu tenho aqui um calor vindo do fogo do fogão, uma panela, dentro da panela tem água. Aqui tem a mão de uma pessoa e o cabo da panela, certo? O que acontece? Quando a gente liga o fogão, o gás, ele vai comburente, certo? Então vai pegar com fósforo, o fogo, vai ligar e vai começar a aquecer a panela. E esse material que é feito da panela tem que ser condutor. Então, por exemplo, pode ser metal, até vidro, também pode conduzir. Só muda a velocidade. Logo, o que está dentro da panela vai começar a aumentar a temperatura porque foi conduzido, certo? Então, muda a temperatura da panela, logo conduz a temperatura aqui dentro do líquido. Quando o líquido aumenta a temperatura, vai sofrer o processo de convecção, em que as moléculas que estão a temperatura mais elevada, elas sobem e a mais fria desce. Quando desce, o frio, ele aquece e sobe. Então, nesse processo aqui, que a gente vê, inclusive, quando começa a ferver, é porque já chegou numa temperatura tão elevada que já começa a aquelas bolhas de ar, certo? Essa convecção acontece no meio líquido e meio gasoso também. E além disso, eu falei que o calor ele vai aquecer a panela e vai conduzir por toda ela. Então, imagina uma panela de metal que não tem um cabo de plástico, que é o que aparece esse exemplo aqui. O calor vai passar, vai ser conduzido pela panela toda e vai chegar até o cabo. Vai conduzir. Se a mão da pessoa estiver bem aqui e não tiver nada que isole, aquele isolante térmico, pode até queimar. Por isso que as panelas geralmente vêm com um plástico revestindo o cabo, porque vai ser isolante térmico. Além disso, tem a irradiação. O que é radiação? Essa temperatura elevada aqui pelo fogo, ela vai irradiar para todos os lados. Então, quando a gente chega perto do fogão, a gente não sente a barriga aquecer, sente o calor, até com a mão só se aproximar. As mães sempre falam para não ficar perto do fogão, porque a temperatura vai irradiar e pode, inclusive, até provocar queimaduras, se estiver muito próximo. Então, o calor ele fica assim, sendo irradiado pelo ar. Então, são essas maneiras de propagar o calor. Ela vai ser conduzida, vai ser irradiada e ainda vai ter a convecção. Então, por exemplo, dentro da geladeira. Geladeiras mais antigas, geralmente colocavam-se o congelador na parte superior, porque ia ter essa convecção. Então, a parte mais fria ficaria em cima da geladeira, seria o congelador, e a outra parte desceria. Então, fazendo assim, manteria a temperatura adequada da geladeira. Essas geladeiras mais novas não são assim, porque elas são separadas. Então, a convecção continua acontecendo, mas tem um controle maior da temperatura.